Olá pessoal, neste vídeo irei ensinar as duas formas de fazer backtest com o SamiRobot. Primeiramente você deve adicionar o ativo win@n, que é o ativo que nós utilizamos para fazer os backtests. Ele é uma série contínua, então ele armazena muitos meses de dados. Após isso, você tem que confirmar na sua tela do MetaTrader 5 se a aba negociação está disponível. Por quê? Se essa aba não estiver aparecendo, significa que você não está logado corretamente no servidor da sua corretora e não tem como você fazer backtest dessa forma. Se estiver aparecendo aqui, quer dizer que está ok o login e você pode iniciar os testes. Você clica em testador de estratégia e vai abrir essa parte da tela. Você vem em visualização, que é o tipo de teste que nós iremos fazer. E aqui na primeira opção, você seleciona o SamiRobot. Selecione o ativo que nós iremos utilizar. O tempo gráfico pode ser o M1 mesmo, nós vamos fazer um teste com o Hulk, que ele opera em M1. E aqui você seleciona o período que você quer fazer o teste. Vamos pegar aqui de outubro de 2020 a 4 de abril de 2021. Nessa opção para frente, você coloca não. Latência, nós utilizamos com 1 ms mesmo, pois a VPS que utilizamos ela tem 0,26 ms, utilizando a corretora Genial, e 0,86 ms, utilizando a corretora XP. Então, para nós é sempre menos de 1 ms. Então, como o mínimo aqui é 1 ms, a gente deixa em 1 mesmo. Na modelagem, vamos deixar o HLC por 1 minuto mesmo por enquanto, porque é a forma mais rápida de fazer teste. Depósito inicial, R$1.000. Aqui você coloca BRL como moeda. Alavancagem você deixa em 1, 2 pontos, 1, que significa 1 para 1. Otimização, desabilitado. E aqui você desabilita esse modo visual com exibição de gráficos. Dessa forma você consegue ter os resultados mais rápido aqui no MetaTrader 5. Se você habilitar essa tela, ele abre uma tela auxiliar que ele mostra operação por operação, como se fosse o dia a dia mesmo rolando do backtest. Então nós iremos desativar. Tentando fazer o teste agora, você precisa vir na aba Parâmetros de entrada e carregar o setup que você vai utilizar. Nós iremos utilizar o Hulk para esse teste. Então você vai na pasta de download do Sami, vai no Setups, Índice, carrega o setup do Hulk, que nesse momento é a versão 3.81, e ele fica carregado aqui nessa parte. Se eu executar o teste agora, ele vai gerar um erro. Pode ver que no teste de volta, que é o resultado, ele está todo zerado. E aqui na aba diário ele mostra OnTick Critical Error. Esse erro ele ocorre porque o Sami ele faz uma consulta de eventos 3 touros no nosso servidor. Então, sempre que isso estiver habilitado e o backtest rodar, ele tenta salvar esses eventos no próprio MetaTrader 5, só que não dá para fazer isso diretamente pelo backtest. Ele primeiro precisaria ser carregado. Então são duas formas de fazer o backtest. A primeira, a gente pode desabilitar esse servidor para conseguir rodar o backtest sem fazer a consulta dos eventos. Então você vem aqui na opção filtro por calendário, na aba Parâmetros de entrada, e em servidor você coloca off. Aí você pode iniciar o backtest. Pode ver que agora ele roda normalmente. E ele mostrou um resultado aqui já. Fator de lucro, lucro líquido total. Esses valores eles não são importantes nesse momento. Aqui a intenção do vídeo é apenas realmente mostrar como se faz o backtest no Sami. Se eu novamente ativar a opção do servidor, ele novamente vai gerar o erro e não vai me gerar os resultados desejados. Então agora a gente vai ensinar a segunda opção de fazer o backtest com o servidor ativo. Primeiramente, você vai vir aqui em Ferramentas, Opções, e na aba Expert Advisors, você precisa colocar os dois endereços do Sami para liberação de servidor. No manual do Sami,
nós já disponibilizamos essa informação na página 16. Então você pode clicar com o botão direito, copiar o endereço do link e você adiciona o primeiro servidor. Ao adicionar, é só você colar aqui direto, você tem que apertar Enter, senão ele não adiciona. Vamos no segundo endereço. E adiciona. Marca a opção permitir algo trading e essas outras duas opções. Ok. Após isso, nós precisamos carregar o SAM em um gráfico. Então, nesse mesmo ativo que você adicionou, o in@n, clique em janela, clique com o botão direito em cima dele e depois em janela do gráfico. Ele vai abrir um gráfico simples. Você vem aqui no SAM, que fica aparecendo na aba navegador. Isso após você ter instalado o SAM, né? E carrega ele para o gráfico. Clica na opção permitir algo trading, carrega o setup e clique em OK. Nesse ponto, precisamos esperar aparecer o painel do SAM aqui na ponta. Pronto, já apareceu. Ele permitiu que eu colocasse o SAM em conta real, porque eu já tenho uma licença habilitada do SAM para o meu nome. Então, não importa a corretora que eu utilizar, ele vai fazer o licenciamento, ele vai permitir esse licenciamento. Se você estiver tentando adicionar o SAM em uma conta real, ele provavelmente vai dar erro. Mas mesmo assim, ele vai carregar os eventos, ou ele vai pelo menos tentar carregar os eventos. Eu não tenho certeza sobre esse ponto, porque é um pouco difícil de testar. Então, aparecendo esse painel, você já consegue testar o SAM utilizando os eventos 3 touros. Então, mesmo com esse modo ativo, que é onde estava apresentando o erro antes, agora você consegue iniciar e ele roda normalmente. E gerou o resultado aqui. E aqui ele não aparece mais aquele erro de um critical error. Por que isso acontece? Quando o SAM faz a consulta no servidor, ele grava esses eventos numa pasta temporária do MetaTrader 5. E isso possibilita que o MetaTrader possa ler esses eventos durante o backtest e simular como se estivesse acontecendo mesmo em conta real. Por isso que se essa opção do servidor estiver ativa e não tiver nenhum evento gravado no MetaTrader 5, ele não consegue fazer o backtest por conta disso. Então essas são as duas formas de realizar o backtest no SAM. Nós temos aqui em modelagem outras opções de backtest, como por exemplo cada tick baseado em um tick real. Normalmente, para criar os setups do SAM, nós utilizamos essa opção, cada tick é baseado em um tick real. Mas somente duas corretoras possuem essa opção, que é a Genial e a Modal Mais. E a Genial ainda é limitada do dia 3 de julho de 2020 para frente. Antes disso, ela não tem dados. Então, se você rodar, ele vai aparecer totalmente bugado no seu backtest. Ele não vai informar que não existem dados. Ele vai aparecer bugado e dali para frente ele vai começar realmente a fazer o teste. Dessa forma você já consegue fazer o backtest no SAM. Agradeço por assistir o vídeo até aqui. O link para aquisição do SAM está na descrição e ótimos testes.